Graça e paz, Deus seja louvado e engrandecido na tua vida. Quero convidar você para nesse vídeo nós falarmos de um assunto bem polêmico, que hoje, tanto dentro da igreja como fora da igreja, divórcio. O que você pensa? Você é a favor? Você é contra? O que você pensa? Mas antes de você dizer o que você pensa, o que diz a Bíblia sobre esse assunto? É bem comum que hoje alguns líderes, por não ter a condição necessária de tratar de alguns assuntos, dão pouco valor ao conceito familiar. Essa é a grande verdade. Quando acontece alguma questão de separação ou qualquer outro assunto que envolve o conceito de família, são muito poucos os líderes que chamam o casal para conversar, ou seja, para tentar salvar e guardar o conceito familiar e tentar fazer com que não haja separação, tampouco divórcio, porque esse é o intuito, enfim. Mas a grande verdade é que o divórcio hoje tem se alastrado dentro e fora da igreja, e mais dentro da igreja, aonde não poderiam acontecer. E, infelizmente, em larga escala tem acontecido. Algumas pessoas são simplesmente obcecadas por divórcio, e qualquer motivo é o suficiente para logo já dar entrada nesse processo. Agora, o que diz a Bíblia? Para começar, a gente precisa entender. Na Bíblia, não há muitos textos que falam de forma profunda sobre o divórcio. No Antigo Testamento, somente Deuteronômio capítulo 24 trata de forma direta sobre o tema. O texto diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisas indecentes nela, e se ele lhe alavrar um termo de divórcio e der em sua mão, pode despedir ela de casa ou colocá-la fora de casa. Isso, Deuteronômio 24:1. Durante os séculos se discutiu o que seria achado coisas indecentes nela, isso segundo o texto. Alguns interpretam que qualquer motivo seria válido para um divórcio. Outros acreditavam que somente o adultério era um motivo válido para o divórcio. E é o que hoje acontece, o conceito do divórcio e tal, mas o divórcio ainda tem uma complicação que não basta só uma pessoa chegar e falar fulano traiu ou isso ou aquilo. Não, tem que ter a testemunha, não adianta só a fala. Pelo menos a Bíblia trata especificamente disso. Não só do adultério, mas qualquer outro tipo de acusação precisa seguir de testemunhas. E no mínimo 3 testemunhas. Mas vamos lá. Foi exatamente buscando resposta e experimentando Jesus que os fariseus provocavam sobre este tema. Jesus, então, traz mais algumas luzes sobre o casamento e sobre os casos em que a Bíblia permite o divórcio. Primeiro, vamos ressaltar alguns pontos aqui interessantes. Primeiro, o casamento foi criado de Deus entre homem e mulher. Isso, Evangelho de Mateus, capítulo 19, 5, 4 e 5. Então, o casamento é uma instituição de Deus, esse casamento é uma instituição de Deus, algo que foi criado por Deus. Aquele famoso que uniu, Deus não separe o homem, por aí vai, enfim. Então, é uma instituição criada por Deus. Então, nós estamos falando de uma instituição, de um conceito sagrado, ponto. O casamento foi pensado para não acabar. Mateus 19, 6. Então esse casamento ele não pode acabar. Ele foi pensado para um casamento que é duradouro. Terceiro, o divórcio foi permitido, preste atenção, permitido na lei de Moisés por causa do coração duro do ser humano. Isso também relatado em Mateus 19, 8. Agora, o divórcio não é um padrão de Deus. Preste atenção, o divórcio ele não é um padrão de Deus. O padrão foi a união em um casamento permanente que só
poderia ou poderá ser terminado com a morte. Esse é o padrão de Deus para o casamento. Então, além do conceito de divórcio da Bíblia ser muito vago, essa é a grande verdade, porque nós temos um conjunto de livros que é dentro de uma cultura judaica, tá? E costumes totalmente diferenciados. E a base, exatamente, por não se falar muito. Então, nós temos um casamento que foi instituído por Deus, tem que ser permanente. O divórcio é um conceito da lei mosaica. O casamento foi pensado para não acabar. O divórcio foi permitido no conceito da lei mosaica, né? E o divórcio não é um padrão de Deus. O padrão de Deus é qual? O padrão de Deus é uma união de um casamento permanente que só poderá acabar ou terminar com a morte. É por isso aquele famoso, até que a morte o separe. O interessante é que hoje se separam, se divorciam por qualquer coisa. Por qualquer coisa de você. As pessoas não lutam mais pela sua família, não lutam mais pela sua esposa, não lutam mais pelo seu esposo. É bem mais fácil hoje se separar e casar de novo. E aí não dá certo, separa e casa de novo. E aí não dá certo, separa e casa de novo. E vira um ciclo vicioso dentro do meio evangélico, principalmente. Na verdade, há mais divórcio dentro do meio evangélico do que fora do meio evangélico. Fora do meio evangélico, os divórcios são muito, muito mais a menos. Aonde estamos errando nisso? Será que estamos sendo impregnados ou simplesmente um pensamento vicioso do que simplesmente é melhor largar para lá e casar novamente? Como fica a igreja nisso? E principalmente a Bíblia Sagrada. Mas enfim, o adultério. Jesus, em sua resposta, deixou claro que o divórcio poderia acontecer caso houvesse relação sexual ilícita de um dos cônjuges, o que aponta para o adultério. Dentro desse contexto. É como sendo um motivo permitido para o divórcio. Eu, porém, vos digo que quem repudia a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícita, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, separou, não pode nem casar mais. Olha a complicação que nós temos aí. Olha a complicação. É a Bíblia. A Bíblia que diz. Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, se não sendo por causa da relação ilícita, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Então, a igreja precisa entender muito seriamente esse conceito de divórcio. Divórcio é o último caso, apesar de não ter muito conceito de divórcio na Bíblia. Não temos registro de Jesus tratando de outra possibilidade para o divórcio, apenas essa mencionada. Não tem mais. Então, qual a mensagem que eu deixo? Lute pelo seu casamento, lute pela sua união, lute pelo seu relacionamento. Não deixe que acabe simplesmente porque algo aconteceu. Perdoe. A Bíblia diz que perdoa 70 vezes 7, então perdoe. O problema é que hoje se pararam de lutar pelo relacionamento. Alguns homens e até mulheres dentro da igreja mesmo, quando se separam, casam com outro. E nada garante que um outro relacionamento vai dar certo. E talvez você tenha que se separar de novo. E aí você vai casar com outro. Então lute pelo que você tem. Valorize o que você tem. Ore pelo que você tem. Faça um propósito pelo que você tem. Perdoe a pessoa que está com você. É muito comum ver hoje casamentos de anos e décadas sendo desfeitos por coisas que poderiam ser simplesmente compreendida, deixado de lado e seguir-se a vida. É bem verdade que tem situações que, infelizmente, cada um tem que seguir o seu lado. Mas será que todas são isso? Ou esse ponto é simplesmente uma exceção dentro de tantos casos em que a família sim poderia ter sido salvada e guardada a sua integridade, se ambos os lados entendessem um pouco mais do que diz a Bíblia Sagrada. Então,
Nem tudo é questão de divórcio. Às vezes o entendimento vale muito a pena sentar, compreender e entender de que a união é para sempre. E o casamento é até que a morte o separe. Então vale a pena perdoar, vale a pena seguir em frente e não buscar sempre o caminho contraditório do que diz a Bíblia, que é o divórcio. Então, valorize a sua união, lute por ela e tenho certeza que você e a sua família vai ganhar muito por isso. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Forte abraço.